Oi, oi. Vamos lá para mais uma aula. Agora vamos falar da continuação do nosso querido Brasil Império, né? O primeiro reinado do Brasil, né? O que que vai acontecer? Agora que nós já temos o nosso reconhecimento externo, nós já temos um exército e uma estabilidade, né, em relação às revoltas. O que que nós vamos fazer agora? Se somos um país, precisamos estabelecer nossa forma de governar. Nós precisamos de uma constituição, precisamos delimitar quais serão as regras, os ditames da lei, né? Então a gente vai ter aí o nosso querido Dom Pedro I chamando uma Assembleia Constituinte, né? Reparem, né? Que a Assembleia Constituinte foi chamada em 1822 e a primeira Constituição, né, que foi feita, né, que foi escrita, primeira Constituição escrita, ela foi, né, ficou pronta só em 1823 porque esse processo demora, né? Então, até você juntar todas as ideias, escrever tudo bonitinho, né, na Carta Magna, né, demora. Então, por isso que vai demorar, por isso que tem esse lapso de tempo, tá? Não estranhe. O que que a gente vai ter aqui? Eu quero que vocês entendam quem são os personagens, né, da nossa política brasileira aqui do primeiro reinado. Tá? Isso aqui é muito importante, né? Para tu entender a política de determinado momento histórico, tu precisa entender, né, quem que está fazendo parte desse momento, né? Então a gente tem aqui dois grupos principais. A gente tem o Partido Português e o Partido, né, Brasileiro, né? O grupo de pessoas que não quer um absolutismo de Dom Pedro I, que quer que ele siga a Constituição à risca, que quer que o parlamento tenha mais poder. Esse é o Partido Brasileiro, composto em sua maioria por burgueses, tá? Pessoas, né, da elite brasileira, como por exemplo grandes latifundiários, pessoas poderosas que já estavam no Brasil antes da chegada, né, dos nossos queridos portugueses, né, lá com Dom João VI. Tá? O outro partido é a elite portuguesa, pessoas ricas que vieram de Portugal, né? As pessoas que tinham os títulos nobiliárquicos, ou seja, as pessoas que tinham os títulos como Marquês, Duque, Conde, aquelas coisas, né? Aqueles títulos maravilhosos que eles dão para os riquinhos, né? Aquelas pessoas que têm os privilégios aristocráticos, tá? Então a gente tem delimitado quais são os grupos, os brasileiros, os portugueses, e a gente tem no meio disso tudo nosso querido Dom Pedro I, ora pois, não é? Então o que que vai acontecer, né? A elite maçônica, que é a elite brasileira, a elite liberal, a elite com os valores luministas, a elite de burgueses brasileiros, ela tem uma rixa com Dom Pedro I, porque o Dom Pedro I ele tem tendências absolutistas, né? O Dom João VI era um absolutista, ele quer ser um absolutista também. Basicamente é isso, tá, galera? Então, em 1823, a gente vai ter pronta a nossa primeira Constituição, a Constituição da Mandioca. Ei, vamos saudar a mandioca. O que que tá acontecendo? Por que que a Constituição tem esse nome? Porque para você votar, o voto era censitário. O que que isso quer dizer? Quer dizer que para você votar você precisa ter posses. Para você votar você precisava ter no mínimo 150 alqueires de mandioca, uma quantidade específica de mandioca que só rico tinha, tá? O que que vai acontecer? Essa Constituição, ela dizia que o executivo tinha que ser submetido ao legislativo, quase que um parlamento, uma monarquia parlamentarista, onde o parlamento, né, ele comandaria o país. Ela limitava drasticamente os poderes de Dom Pedro I e ele não gostou. Quando ele viu, gente, ele ficou bravo. Meu Deus, me lembro como se fosse ontem. Eu olhei pro Dom Pedro I, ele tava um pimentão, né? Tava vermelho, meu Deus, gente, parecia um camarão. Ele leu aquilo lá e falou: ora, pois, esses burgueses brasileiros estão de brincar com minha cara, né? E aí, o que que aconteceu? O Dom Pedro se levanta da cadeira, sai correndo lá para a Assembleia Constituinte. Quando ele recebe uma cópia do que viria a ser a Constituição da Mandioca, ele olha para aquilo e fica maluco, ele olha para aquilo e fica mais maluco, ele olha para aquilo e fica mais maluco, ele sai correndo e vai lá para a Assembleia Constituinte. Fecha isso daqui que eu não quero mais essa Assembleia, né? E aí, o que vai acontecer? A nossa Assembleia vai ser fechada. Ele fecha o parlamento, fecha a Assembleia Constituinte. Esse episódio ficou conhecido como Noite da Agonia de Dom Pedro I. Por quê? Porque ele estava muito agoniado, ele não queria, né, que aquela Constituição formalizasse, que aquela fosse a Constituição do Brasil. Por quê? Porque ele não queria que ele tivesse menos poderes, né, do que ele já tinha. Então, em 1824, um ano depois, né, ele pede para redigir uma nova Constituição, ele escolhe a dedo as pessoas que iriam, né, redigir essa Constituição. E a primeira Constituição do Brasil, de 1824, foi outorgada
Por que que isso é importante? Porque a maioria das constituições, geralmente, ela deve ser promulgada. O que que isso quer dizer? Quer dizer que ela é votada, discutida, né? Ela não é imposta, ela é construída pela sociedade, né? Uma constituição outorgada, ela é imposta. Essa aqui é a constituição, pega aí, se não quiser, eu te mato, né? Ou te exilo, né? Basicamente assim. Então a gente vai ter aí o Pedro outorgando, ele vai impor uma constituição ao povo, beleza? A primeira constituição brasileira. Quais são as características dessa constituição? Primeiramente, o Brasil agora é uma monarquia hereditária. Os filhos de Pedro e os filhos dos filhos deles vão ser os reis do Brasil vitaliciamente, né? Como assim? Só vai acabar o reinado de determinado rei quando ele morrer, basicamente assim, tá? O catolicismo é a religião oficial do Reino do Brasil, tá? E isso gerou uma certa controvérsia entre a galera, né, chamada liberal, porque muitos liberais eles possuem outras religiões, como por exemplo, eles são anglicanos, eles são é, não sei, às vezes huguenote, às vezes puritano, mas nem sempre católicos, tá? E aí o Dom Pedro I ele vai adotar o catolicismo porque em Portugal e na Espanha a gente tem uma tradição católica muito forte, tá, galera? Se tu tá perdido nessa questão religiosa, recomendo dar uma olhadinha, né? Um assunto bem antigo, né? Bem anterior, que é o assunto de reformas religiosas, mas dá pra ter uma noção, tá? O que que vai acontecer? Agora o Dom Pedro I tem o poder de padroado. O que que isso quer dizer? Quer dizer que ele pode escolher a dedo quem vai ser os funcionários da igreja. Ele vai pagar com o dinheiro do Estado brasileiro os funcionários da igreja, tá? E aí a igreja ela meio que é, né, um cabide de empregos dentro do próprio Estado brasileiro. Uma loucura, né? O beneplácito, uma loucura eu digo se a gente comparar com o Estado brasileiro atual, né? Onde o Estado é laico e a igreja não tem nada a ver com o Estado, né? O beneplácito era outro poder do nosso querido Dom Pedro I, que ele estava acima da igreja. Olha só, né? E o Papa aceitou de boa, né? Ah, beleza, do imperador é nós, estamos junto aí, né? Garante aí uns títulos nobiliárquicos pra minha galera, que nós estamos de boa, basicamente. A parte mais importante da primeira Constituição brasileira é o fato de que ela tinha 4 poderes. Ué, como assim? A teoria de Montesquieu não falava em 3 poderes, né? 3 poderes independentes, mas complementares? Falava, né? Mas o Dom Pedro I quis inventar moda, né? Então, além de um executivo forte, com o Dom Pedro I sendo chefe de Estado, chefe de governo, além de um legislativo bicameral, onde a gente teria um Senado vitalício e uma Câmara de Deputados com mandato de 3 anos, além de um judiciário com um Supremo Tribunal, nós teríamos também o poder moderador. O poder moderador era um poder que estava acima de todos os outros. Ele poderia reescrever a Constituição se assim o quisesse. Ele poderia fiscalizar os outros poderes se assim o quisesse, né? E adivinha só, quem que vai ser o querido detentor de todos esses poderes moderadores? Obviamente, o nosso querido Dom Pedro I. E aí a gente tem a maior contradição, né, da história do Brasil. Não, tô brincando, da história do Brasil é pesado, né? Tem muitas contradições. Mas a maior contradição, né, da Constituição de 24 é que, né, o absolutismo odeia constituições, porque elas impõem leis ao absolutismo, né? Elas limitam o poder absolutista. No Brasil, a Constituição veio para assegurar que o absolutismo iria acontecer, né? Então, o poder moderador acima de todos os outros poderes, o Dom Pedro I, né, adquirindo os poderes absolutistas por meio do que seria a Carta Magna que coibiria esses poderes absolutistas, né, se a gente vivesse num país normal. A verdade é que a história do Brasil não é para fracos, não é para fracos do coração. Então, o Dom Pedro, com amplos poderes, agora é um rei absolutista com direito, por quê? Porque está na lei, está na Magna Carta. Beleza? E aí o que vai acontecer, né? Além disso, nós temos outras características, como por exemplo, o voto é censitário, então essa característica continuou da mandioca, né? Da Constituição da mandioca, mas agora o critério é outro. Para você votar, você vai ter que pagar 100 mil réis. Não, pagar não, mas ter 100 mil réis, porque só rico pode votar. Né? É um absurdo, né? Os pobres, coitados, eu não votaria. Se fosse hoje, eu não votaria, porque eu não tenho, né, o equivalente a 100 mil réis da época, tá? O voto é indireto, ou seja, você vota em representantes que vão decidir quem que vai ser eleito de fato, tá? E a gente vai ter aí, né, várias revoltas em relação a todas essas medidas, né? O povo já estava muito fudido,
numa crise sem precedentes, né? E aí os liberais, né, a galera da elite brasileira, dos grandes comerciantes, né, até alguns latifundiários, eles vão ficar revoltados também com a situação, porque o Dom Pedro ele está sendo absolutista. Então ele fechou a Constituinte, isso foi um golpe, né, muito controverso. Ele estipulou o poder moderador, ele está sendo super absolutista, a elite não está gostando. E aí surge a Confederação do Equador de 1824, um movimento confederativo que reunia vários estados do Brasil para se rebelar contra o grande Dom Pedro I, né? A gente tem aqui um ideal de união sendo formado, um ideal que já vinha, né, sendo propagado lá do nosso querido Simão Bolívar, né? E aí tu precisa ver a independência da América Espanhola para entender o que é esse cara, qual é a importância dele para a história da América, né? Mas o Bolívar, né, ele tinha a ideia de panamericanismo, também conhecida como bolivarismo, né? Dando aí o crédito ao nome dele, né? Onde a gente teria essas repúblicas que estão sendo formadas, sendo aglutinadas em uma única nação, para cada vez ficar mais forte e poder competir globalmente, né? Então o bolivarismo ele queria que as repúblicas confederadas se juntassem para formar um único país, uma união que não aconteceu na América. E aí a gente vai ter a Confederação do Equador tentando aglutinar essa ideia, unindo esses estados do Nordeste, né? Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Alagoas se uniram para tentar fazer frente a Dom Pedro I. Era uma união entre os estados, uma união também entre a elite e o povo, né? A elite fazendo, né, toda essa articulação política e o povo sendo a massa que iria sustentar o movimento. Eles queriam um país novo no Nordeste. Eles queriam essa revolta, né? Uma revolta que era separatista, eles queriam se separar do Brasil. Era uma revolta urbana, né? Principalmente as pessoas da vida urbana do Nordeste participaram. Era uma revolta republicana, uma república seria instaurada, né? E era uma revolta popular, né? O povo estava fazendo parte, né? O povo foi chamado pela elite para participar da Confederação do Equador. Quais são as causas? Por que eles estão se revoltando? Porque o Dom Pedro I é, nossa, gente, né? Ele é muito autoritário, né? Vamos se revoltar, cara. Esse bicho aí não dá, né? Porque o povo tá pobre, o povo tá com fome, o povo não tem como se sustentar, porque o povo paga altos impostos e não recebe nada em troca. Basicamente são esses os motivos. Beleza? Os líderes, Paz de Andrade, Cipriano Barata. Barata sai correndo, né, meu Frei Caneca? Meu Deus, o Frei Caneca, ele é muito louco, né? Porque ele participou aí da Revolução Pernambucana, não satisfeito que não deu certo a Revolução Pernambucana, ele vai lá e incita uma próxima, né? Que seria então a Confederação do Equador. Frei Caneca aí, o padre mais revoltoso de todos os tempos, né? E aí o Dom Pedro I, ele vai ver esse movimento aí, né? Desses padres organizando, contando os ideais iluministas pro povo, a elite, né? Se reunindo na maçonaria, organizando uma confederação entre todos os estados do Nordeste para derrotar o Dom Pedro I. Dom Pedro I, meu Deus, né? Dom Pedro I, ele já tava muito puto, né? Ele vai ficando cada vez mais puto, ele vai ficando vermelho, né? E aí ele vai contratar mercenários, comprar navios, ele vai gastar o dinheiro que ele não tem para lidar com essa revolta do Nordeste, tá? No fim das contas, os mercenários do grande Cochrane vão acabar conseguindo reprimir o movimento, né? Com grande violência, assassinando todos os seus líderes. E aí é que vem o problema. Os líderes, na sua grande maioria, eram freis ou padres. Ai, meu Deus do céu! Executaram Frei Caneca? Como assim o imperador mandou matar um padre? Gente do céu! Dom Pedro I mandou matar um padre? É isso mesmo? Quais que serão as consequências desse ato impiedoso, né? Esse ato tão, mas tão pecaminoso. Vamos ver numa próxima aula. Te vejo lá.